Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe Theodor Postol, professor de Ciência, Tecnologia e Política de Segurança Nacional no MIT, especialista em sistemas de lançamento de armas nucleares, mísseis e defesa antimísseis, e que também já atuou como consultor do Pentágono. Então, muito obrigado, como sempre, por voltar ao programa. É um grande prazer estar aqui. Pois é, hoje eu quero falar sobre as capacidades nucleares do Irã, porque é algo muito importante de avaliar para entender que tipo de acordo nuclear precisaria ser feito. A guerra contra o Irã tem sido desastrosa em muitos aspectos. E um deles é que, no fim das contas, ela acabou representando uma ameaça existencial para o país. Os Estados Unidos e Israel podem tentar promover uma mudança de regime, mas como não existe um governo pronto para substituir o atual, o resultado mais provável seria a fragmentação e, na prática, a destruição do Irã, algo parecido com o que aconteceu na Síria ou no Iraque. Então, mais uma vez, eu acho que isso já seria suficiente para Israel e talvez para os Estados Unidos tirarem uma potência regional importante do tabuleiro. Mas, se você estiver em Teherã agora, vai presumir que Israel e os Estados Unidos não vão desistir. Eles vão tentar de novo, com Ahur derrotar Astoin. O problema por trás disso é que o Irã agora tem todos os motivos do mundo para desenvolver uma arma nuclear, que muita gente chama o dissuasor máximo. Eu realmente espero que eles não desenvolvam uma arma nuclear, mas acho que também é importante ser honesto sobre como a guerra criou grandes incentivos para isso. E olha, eu já falei antes sobre o tipo de capacidade que os iranianos têm, porque eles realmente têm muito conhecimento técnico. Eles têm urânio enriquecido, têm o material. Então o desafio é real. E nesse sentido, você preparou parte da sua pesquisa e dos seus argumentos sobre esse assunto. Sim, eu dei uma olhada na situação. Já tinha feito isso antes, como você sabe, mas voltei a analisar o assunto. E cheguei a várias conclusões que, na minha opinião, são relevantes. Eu não sei se ainda tem alguém disposto a ouvir argumentos racionais. Todos nós conhecemos esse problema. Mas eu acredito que as razões por trás das conclusões que vou explicar em seguida são sólidas. E elas indicam, de forma muito clara, que uma solução diplomática é possível. E uma solução militar não. Isso precisa ser reconhecido por quem está em posições de autoridade, ou a gente vai acabar vendo uma explosão de proliferação nuclear no sudoeste da Ásia. Antes de tudo, acho importante reconhecer que os iranianos não querem construir armas nucleares. O que eles querem é dissuadir os inimigos, especialmente Israel, de atacá-los com armas nucleares. E Israel tem mostrado, pelas suas ações, que representa uma ameaça existencial ao Irã. E provavelmente, dá para dizer até uma ameaça genocida ao Irã. Talvez não consiga colocar isso em prática diretamente, mas certamente está fazendo isso em outros lugares, especialmente em Gaza e na Síria. No Líbano, o sul do país vive uma situação bem absurda e, de certa forma, parecida com o que vem acontecendo em Gaza. Basicamente, uma tentativa de limpeza étnica contra o povo libanês, para tomar ainda mais território sob o pretexto da chamada defesa. Do ponto de vista dos líderes iranianos, eles estão enfrentando dois adversários que representam, de certa forma, uma ameaça genocida, e mesmo assim ainda querem negociar. E o motivo pelo qual querem negociar é que eles são realmente muito racionais na forma de pensar. Se a gente observar não só a racionalidade das tentativas de diplomacia, mas também a maneira como conduziram a guerra quando ela começou, dá para ver que mostraram uma disciplina e um raciocínio impressionantes na forma como agiram. É realmente impressionante nesse sentido. Mas basicamente o Irã, a liderança iraniana, entende que, se desenvolver armas nucleares, a Arábia Saudita quase certamente vai se tornar um estado com armas nucleares em resposta.
E pode fazer isso muito rapidamente, já que a Arábia Saudita financiou o esforço para construir bombas atômicas no Paquistão. Havia um entendimento de que, se em algum momento a Arábia Saudita precisasse de armas nucleares, o Paquistão as forneceria. E isso parece ser algo amplamente aceito. A Arábia Saudita deixou muito claro que não vai tolerar um Irã com armas nucleares sem ter as suas próprias. E os iranianos entendem que isso teria um impacto grande e negativo na segurança nacional do Irã. Negative impact on Iran's national security. Of course, there is Turkey, which could readily. Claro, tem a Turquia, que poderia facilmente avançar para desenvolver armas nucleares, especialmente se o Irã e a Arábia Saudita tiverem armas nucleares, e talvez até o Egito. E ainda não sabemos do que alguns desses países do Golfo Pérsico seriam capazes, em parte porque suas bases industriais são mais limitadas. Mas eles têm muito dinheiro, e não sabemos como isso pode se desenrolar. Então temos uma situação em que estamos lidando com um ator racional, o que parece raro hoje em dia, que quer negociar alguma coisa. Agora, do outro lado da moeda, está o que acontece se o comportamento irracional dos Estados Unidos, em particular, e do Ocidente, de forma geral, acabar encurralando os iranianos, a ponto de eles concluírem que não tem outra opção a não ser ter armas nucleares. Pode ser mais complexo do que isso. It could be more complex than that. Of course, someone like you would be much. Claro, alguém como você seria muito melhor em imaginar esses cenários. Mas o que a gente sabe com certeza é que há pessoas muito racionais na liderança. E também sabemos que há quem discorde dessa liderança. Gente que acredita que seria uma boa ideia começar a construir armas nucleares imediatamente. Os debates internos são complicados, totalmente imprevisíveis. E é difícil saber quando ou se as pessoas que querem seguir adiante com a construção de armas nucleares vão acabar vencendo essa disputa interna. Pode acontecer a qualquer momento. Então, simplesmente não sabemos. Mas o ponto importante é nos perguntarmos como seria o mundo se a gente não se esforçar para chegar a um entendimento negociado com os iranianos, que, quero reforçar, têm interesse nisso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte. I'd like to make is just to point out a few Eu só não me agorset etc grade. Sim, já está no ar. O slide está aparecendo. No, okay. Certo. Existem alguns pontos básicos que eu já mencionei, mas que valem a pena reforçar. O primeiro é que o Irã pode produzir, de fato, 10 ou 20 armas atômicas. Isso é diferente do que normalmente se diz. Hoje, o entendimento geral é que o Irã pode produzir rapidamente, e quando eu digo rapidamente, é realmente rápido, a partir de 440 quilos de hexafluoreto de urânio enriquecido a 60%. A sabedoria comum diz que isso daria 10 armas nucleares. Mas há uma suposição por trás dessas estimativas, a de que cada arma atômica que o Irã fabricaria precisaria de 25 quilos de urânio altamente enriquecido em grau militar. Só que eles não precisam de 25 quilos de urânio altamente enriquecido para construir uma bomba atômica. Highly enriched weapons grade uranium to build an atomic bomb. They only need 14 or 15. Eles precisam só de 14 ou 15. Isso tem a ver com o design da arma. E é porque, na verdade, quando você olha para a situação de um ponto de vista técnico, parece quase certo que se você fosse iraniano e estivesse pensando em armas nucleares rapidamente, não faria uma arma do tipo que estão descrevendo. Você faria uma arma com uma esfera oca de urânio 238 em volta do núcleo de 15 quilos de urânio altamente enriquecido, próprio para uso em armas. E o motivo para fazer isso é que essa camada externa de urânio 238 tem dois efeitos benéficos do ponto de vista da arma. Primeiro, ela reflete nêutrons de volta para o núcleo, o que permite usar uma quantidade menor de urânio 235 para construir a arma. Então você só precisa de uma massa crítica menor.
E se essa massa crítica for menor, isso quer dizer que você tem mais urânio 235 disponível para fabricar armas. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que o refletor de urânio é muito denso, bem pesado. E justamente por ser tão massivo, quando uma bomba atômica construída desse jeito entra em rápido desenvolvimento, liberando energia muito rápido, à medida que fica supercrítica, se você conseguir atrasar a expansão da arma por algumas centésimas de milissegundo, ou seja, desacelerar a expansão por um tempo muito pequeno, dá para obter um rendimento bem maior, porque mais parte da massa crítica vai sofrer fissão antes que o urânio de grau militar se desmonte. Weapons-grade uranium disassembles. So you get two benefits. The cost is a higher weight. Então você tem dois benefícios. O custo é um peso maior, mas como eu vou mostrar, esse peso extra é algo que ainda permitiria construir e lançar o sistema com facilidade. A arma que seria construída teria dimensões e peso que poderiam ser transportados sem problema por um míssil de longo alcance já existente e testado, do tipo que costuma ser usado para levar explosivos convencionais até Israel. Ou seja, se você decidir seguir adiante, não só teria a arma, mas também um sistema de lançamento capaz de levar essa ogiva por meio de um míssil balístico. A única questão que restaria seria a confiabilidade desses mísseis balísticos. E eles parecem bem confiáveis, já que a defesa antimísseis de Israel é praticamente inútil. Provavelmente deveria... Bom, não quero ser presunçoso, mas tem outra palestra que eu devo fazer, talvez daqui a 1 ou 2 semanas, mostrando que o sistema Patriot tem sido totalmente incapaz de interceptar mísseis balísticos iranianos. Praticamente zero de capacidade. Então, é um sistema de entrega muito confiável quando se trata de um ataque com mísseis balísticos. E eu posso provar isso, eu tenho dados que mostram isso. Quero enfatizar isso. Os dados que eu coletei. Além disso, as informações divulgadas pela Agência Internacional de Energia Atômica, quando analisadas corretamente, levam à conclusão de que a eficiência da centrífuga IR-6 é 2 ou 3 vezes maior do que se vinha supondo, inclusive por mim, porque eu não tinha feito essa análise. É um trabalho muito complexo calcular exatamente quanto uma dessas centrífugas pode produzir em termos de enriquecimento. Mas essa é uma conclusão muito importante, porque significa, por exemplo, que o Irã poderia, em tese, e até com certa facilidade, produzir 1 ou 2 bombas atômicas, ou até mais, por ano, a partir de urânio natural, depois de já ter desenvolvido, digamos, 17, 18 ou 19 armas rapidamente com urânio enriquecido a 60%. Weapons rapidly with the 60% enriched uranium. So we're looking at a major nuclear weapons. Então, estamos falando de uma potência nuclear de grande porte, caso nada seja feito para convencê-los a não seguir por esse caminho. Agora, essa situação não deve causar alarme, porque se você for razoável, vai entender, como eu já expliquei, que os iranianos querem negociar. Eles não querem se colocar numa posição em que fiquem cercados por países potencialmente hostis e armados com armas nucleares. E não é só Israel que preocupa eles. Então, o que temos é uma situação em que o Irã está muito interessado em negociar. Eles já mostraram isso ao aderir, em 2015, ao Plano de Ação Conjunto Global, aceitando restrições muito severas no programa de enriquecimento e cumprindo essas regras. And work within them. So we have all of the ingredients for a solution here. Então, a gente tem todos os elementos para uma solução aqui. E basicamente o meu ponto de política é bem simples. Não há outra opção a não ser negociar. Quero dizer, se você não negociar, em algum momento vai acabar lidando com um Estado com armas nucleares muito poderoso. Essa é a escolha, tentar algo mais militar ou manter a pressão militar. E no fim das contas, isso vai levar os iranianos a um ponto em que eles decidem construir armas nucleares. E eles têm capacidade para produzir um monte delas e continuar ampliando o arsenal. Então, na minha visão, essa não é uma escolha difícil, se você estiver sendo minimamente racional. Então, o que mudou na minha avaliação? What has changed in my assessment? Why am I
even more negative than the last time. Por que eu estou ainda mais negativo do que da última vez que fiz essa avaliação negativa? Bom, o fato é que as centrífugas de gás, que são fundamentais para a tecnologia que o Irã precisa para construir armas atômicas, provavelmente são mais numerosas e mais avançadas do que as pessoas vinham acreditando. Então, por exemplo, aqui tem uma tabela do Instituto de Ciência e Segurança Internacional, e eles mostraram o número de centrífugas produzidas ao longo de alguns meses, até o ataque de martelo à meia-noite do dia 22 de junho, que causou tantos danos ao programa iraniano. Não foi um dano fatal, mas foi um dano significativo. Até aquele momento, os iranianos estavam produzindo cerca de 150 centrífugas por mês. Agora, the Iranians were producing 450 centrifuges per month. At that, now, 174 centrifuges. a cascata de 174 centrífugas é a base que os iranianos estão usando. Eles podem, eu vou mostrar para você, conectar duas dessas cascatas e montar uma combinação com 348 centrífugas. E eles já demonstraram que têm capacidade para fazer isso, como eu vou mostrar. A Agência Internacional de Energia Atômica relatou isso. Eu descobri isso meio por acaso enquanto revisava um dos relatórios deles. Talvez se eu fosse mais esperto, tivesse percebido antes. Mas o ponto aqui é que isso não é especulação. É uma capacidade claramente demonstrada pela produção que a Agência Internacional de Energia Atômica reportou. Eu vou explicar isso em seguida. Então, a quantidade de urânio necessária para construir uma bomba é normalmente, você está vendo o cursor, certo? You can see the cursor, right? Sim. Yeah, okay, good. The amount of Certo. uranium to build Beleza. a bomb might be as much A quantidade de urânio necessária para construir uma bomba pode chegar a 55 quilos. Isso se você tiver só o material nuclear e montar uma esfera de metal de urânio com 90% de enriquecimento. Numa esfera pura de metal de urânio, você precisaria de mais ou menos 55 quilos desse metal para fazer uma arma. Agora, se o enriquecimento fosse de 83,7%, eu já explico o que isso quer dizer. Talvez você precisasse de 60 ou 65 quilos. O número 83,6 é o que indica traços de urânio 235 enriquecidos para 83,6 ou 83,7%. 83.6 is the number that Foram encontradas na instalação de Fordow. 5 enrichments to 83. Então havia traços muito pequenos, mas isso certamente indica que eles demonstraram capacidade de chegar muito perto do nível de enriquecimento para armas, sem necessariamente atingir 90%. As pessoas geralmente assumem 90%. Agora, se a gente considerar o que chamam de refletor de urânio de 10 centímetros, estamos falando de algo em torno de 20 quilos. Na verdade, deixa eu corrigir, são mesmo 20 quilos de que estou falando. Dá para ter um desempenho melhor com uma esfera de berílio de 10 centímetros, mas é preciso saber trabalhar com berílio. Há boas evidências de que os iranianos sabem lidar com berílio e que eles têm berílio, mas eu vou me concentrar nessas duas possibilidades. 20,5 quilos com 90% de enriquecimento ou 14,1 quilos enriquecidos. 20.5 kilograms of 90% enriched or 14.1 kilograms. So, if we just look at Então, se a gente olhar como isso seria feito, basicamente você pegaria esses materiais e montaria uma bomba. Nesse caso, o diagrama vem da Enciclopédia Americana. E aqui a ideia não é comprimir o material. Se você tivesse uma explosão esférica para comprimir o material, poderia usar menos metal de urânio para construir a bomba. Mas o mecanismo de implosão é complexo, e mesmo com toda a tecnologia moderna disponível, seria necessário testar essa arma. Agora, no caso de um projeto que usa mais urânio, mas ainda assim o suficiente para funcionar com o que se chama de montagem por canhão, o que acontece é o seguinte: você tem uma esfera de urânio com um furo no centro e duas partes ou núcleos de urânio de grau militar. Essas duas partes são unidas de forma explosiva. Isso resultaria numa arma funcional,
e a montagem em si não seria uma tarefa complicada. This would be a working weapon. And assembling it would not be a complicated task. It would not be a complicated task. Não seria uma tarefa complicada. O tempo de detonação dos explosivos não é exigente, diferente do caso de uma explosão esférica. E nenhuma das tecnologias necessárias é algo que o Irã já não tem em mãos. Quero dizer, é algo bem direto. E veja, se você está sob ameaça, todos esses argumentos que as pessoas fazem sobre armas de implosão, coisas desse tipo, são bobagem. Você está sob ameaça, tem os recursos e o ótimo vira inimigo do bom o suficiente. O que você vai construir é uma arma simples, entende? E algumas dessas declarações, tipo as do Boletim dos Cientistas Atômicos, que é uma grande fonte de desinformação sobre esse assunto, eles podem simplesmente soltar uma notinha dizendo: eles não conseguem construir uma arma. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Sabe, é uma... É difícil acreditar como essa organização continua publicando desinformação do jeito que faz. É um clube social. Eles praticamente não têm nenhuma especialização dentro dessa organização e não fazem nada a respeito. Eu tive uma longa conversa com a CEO e presidente e ela não demonstrou o menor interesse em entender o que eu estava dizendo. Nenhum. Foi realmente impressionante. Enfim, deixa eu te dar uma ideia das dimensões e dos pesos. Esses são, obviamente, desenhos conceituais. Mas se alguém quisesse construir um núcleo de urânio, aqui está o núcleo de 55 quilos. Deve ter, sei lá, uns 25 ou 30 centímetros de diâmetro. Eu devia ter colocado os números ali. E se o núcleo ficar um pouco menor, ele cai para 20,5 quilos, em vez de 55. E o urânio 238 que fica em volta pesa bastante. Dá mais ou menos 350 quilos, se o refletor tiver 10 centímetros. Agora, isso não é necessariamente ruim, porque o peso total dos componentes fica abaixo de 350 quilos. Então, se você precisasse de mais uns 100 quilos de equipamentos, tipo dispositivos de fusão, eletrônicos, suportes para manter tudo no lugar, ainda daria para montar uma arma com cerca de 450 quilos, o que está bem dentro da capacidade de qualquer um dos seus mísseis de longo alcance. Isso tem uma vantagem. Se você já sabe trabalhar com metal de urânio, o que é necessário para fabricar núcleos de urânio, então você também sabe lidar com o urânio 238. O U-238 é basicamente igual ao U-205 do ponto de vista das propriedades mecânicas e do manuseio. Ou seja, toda a tecnologia necessária já está nas suas mãos. Não tem nada de exótico nessas técnicas. Agora, se a ideia for fazer uma arma mais leve, com um refletor de berílio de 10 centímetros ou mais, dá para fazer. Mas aí é preciso trabalhar com berílio, o que aliás não quer dizer que os iranianos não tenham essa capacidade. É bem possível que já tenham. A much lighter weapon because the reflector is not this fantastically heavy material. It's very light material, beryllium. But why do you need all this lightweight? You know, if you're going to put it on a ballistic missile and you can carry it, why not go the way of uranium? At least this is my speculation, because uranium is a massive material that delays the expansion of the critical mass when it goes supercritical, and you'll get more yield on the weapon. So anyway, this is just my guess. But if you want to see an example of a nuclear weapon, it's useful to see, I found this diagram. I should say that it is almost certainly secret restricted data. According to the U.S. Atomic Energy Act, somebody stole this, copied this classified design. I don't know who they were, but it's out in the open. Eu não sei quem eram, mas isso já está às claras. E essa é a ogiva de artilharia W-33, que tem um rendimento entre 1 e 40 quilotons.
dependendo do que você escolher. Agora, como é que ela funciona? Bom, primeiro ela tem uma pequena garrafa de gás dentro. Então isso não é algo que os iranianos conseguiriam fazer neste momento, porque essa garrafa contém uma mistura de gases de deutério e trítio. E conseguir o trítio exige um grande esforço industrial. E as quantidades necessárias quase certamente não estão disponíveis para o Irã. Posso estar errado quanto a isso. Se for o caso, então a situação é ainda pior, certo? Mas o que se faz é controlar a explosão de nêutrons que entra na massa crítica montada, colocando diferentes quantidades de gás de deutério e trítio dentro dessa garrafa. Então, se eu quiser um rendimento baixo, eu não coloco nenhum gás de deutério e trítio ali dentro. Se eu quiser um rendimento muito alto, eu coloco bastante. E o que acontece é o seguinte: quando o projétil de artilharia é disparado, há um anel de metal de urânio, metal de grau militar, e há também um núcleo preso, um núcleo anular feito do mesmo material de grau militar, que por causa da desaceleração, lembra, estamos falando de um projétil de artilharia, ele passa primeiro por uma aceleração muito grande e depois, enquanto voa, sofre uma desaceleração enorme por causa da resistência do ar. Então o que acontece é que esse anel metálico anular se encaixa formando uma massa crítica que fica logo abaixo do ponto necessário para gerar um rendimento nuclear. Mas aí você tem esse projétil que no momento certo vai ser impulsionado por uma carga explosiva para dentro dessa cavidade aqui. E quando ele entra na cavidade, ele esmaga esse recipiente com gás de deutério e trítio. A temperatura sobe muito rápido, à medida que os nêutrons da massa crítica são liberados. Depois de um tempo, a temperatura chega a dezenas de milhões de graus Kelvin. O gás de deutério e trítio se acende numa reação termonuclear, e o deutério e o trítio se fundem formando hélio 4. Quando eles se fundem em hélio 4, liberam nêutrons, e esses nêutrons são extremamente energéticos. Um nêutron típico liberado de um núcleo de urânio tem talvez 1 milhão de elétron-volts. Esses aqui têm 14 milhões de elétron-volts. These neutrons are 14 million electron volts. And so when these enter the critical... Então, quando esses nêutrons entram na massa crítica de urânio ao redor, eles simplesmente destroem os átomos de urânio. Eles não só reagem, eles se despedaçam, se chocam com força. E aí acontece um crescimento enorme no número de nêutrons, uma multiplicação muito rápida. Isso, claro, aumenta muito o rendimento. E parece que esse projeto é capaz de gerar algo em torno de 40 quilotons, o que é um rendimento bem alto. Agora, se você quiser ver as dimensões da arma que eu acabei de mostrar, a arma iraniana, dá para ver que tem mais ou menos 30 centímetros. Não é um dispositivo grande demais para ser manuseado. Dá para imaginar sem dificuldade como isso poderia ser colocado num míssil balístico. Então, qualquer um que diga que os iranianos não conseguem fazer isso e que entenda minimamente da tecnologia que eles já demonstraram, está viajando. Eu não sei de onde tiram essa ideia. Quero dizer, esse país tem capacidade para construir armas nucleares, e essas armas seriam muito confiáveis. Eles nem necessariamente precisam testá-las. É isso que você precisa ter em mente quando fala em empurrar o Irã para um estado de espírito em que eles sintam que não tem outra escolha a não ser seguir em frente. Mesmo sabendo que seria do interesse deles não construir armas nucleares, eles podem acabar decidindo que a ameaça que você representa é tão grande que o equilíbrio das más decisões passa a favorecer a ideia de construir armas nucleares. Esse é o grande problema. Só para você ter uma noção melhor de tamanho, esse aqui é o pacote nuclear que iria dentro do projétil. E o que eu fiz foi, com a ajuda dos gráficos, mostrar esse componente separado, tirar o pacote e mostrar como ele se encaixa direitinho dentro da ogiva de artilharia. Então nada disso é mágica do ponto de vista técnico. Quer dizer, é mágica se você tentar fazer isso na sua garagem, claro. Mas, se for um estado com a capacidade enorme que o Irã tem, é algo direto, simples de fazer.
Esse é o ponto. Agora, as centrífugas de gás são a outra tecnologia crítica aqui, e a gente sabe que eles têm centrífugas de gás. E o que a Agência Internacional de Energia Atômica relatou num relatório extremamente interessante Deixa eu te mostrar o relatório. Esse relatório é de 2025, parece que é de agosto de 2025, e trata da verificação e monitoramento do Estado Islâmico, divulgado em março daquele ano. Agora, se a gente subir aqui, é disso que eles estão falando. São 174 dias, uma cascata de centrífugas que os iranianos demonstraram. Eles vêm trabalhando com elas na usina de Fordow. Agora, existe uma regra simples. Cada unidade de trabalho de separação produzida por cada uma dessas centrífugas se soma de forma linear ao número total de centrífugas. Esse é um dos motivos pelos quais se usa a unidade de trabalho de separação, porque é uma forma elegante de caracterizar a capacidade de enriquecimento. Então, se você tem 174 dessas e cada centrífuga tem uma unidade de trabalho de separação, então você tem a cascata. Supondo que a eficiência esteja bem ajustada, e isso é uma tarefa grande e complexa, tudo precisa ser feito por meio de experimentação e ajustes. Mas se tudo funcionar bem, no limite teórico, você deve conseguir 174 unidades de trabalho de separação por centrífuga. Se conseguir 10 unidades por centrífuga, então deve chegar a 1.740. Com 5, claro, é metade disso. O que os iranianos estavam testando era o uso de 2 dessas. Eles pegavam uma dessas unidades, colocavam o urânio enriquecido na alimentação de outra centrífuga e daí saía o produto. O experimento que estavam fazendo era alimentar com 20% em uma ponta e produzir 60% na outra. Certo, tudo bem. Então eles estavam fazendo isso. A Agência Internacional de Energia Atômica estava observando. E, aliás, eles também mostraram 3 cascatas funcionando juntas. Então, o que isso significa? Bom, aqui está o que eles relataram. Eles estão informando a produção iraniana. Isso agora não é mais teórico, não é um palpite. O palpite que está circulando, inclusive o que eu mesmo estava usando, é que as centrífugas iranianas do tipo ER6 estão produzindo entre 3,5 e 7 unidades de trabalho de separação por centrífuga. E veja, há bastante margem aí, porque as pessoas têm tentado analisar esse equipamento mecânico sem fazer experimentos reais. Você não tem os dados experimentais. Então aqui está o que os iranianos mostraram para a Agência Internacional de Energia Atômica. Eles pegaram urânio enriquecido a 20%, colocaram nesse sistema de cascata dupla e produziram 34 quilos de hexafluoreto de urânio por mês, a 60%. 34. E o que isso significa? Bom, a gente sabe que é o seguinte, não vou entrar na conta aqui, mas basicamente, se olharmos para o número de centrífugas, que é algo em torno de 400... Desculpa, deixa eu reformular. Se você pegar 112 quilos de urânio enriquecido a 20%, são necessárias cerca de 400 unidades de trabalho de separação para obter 37 quilos de urânio enriquecido a 60%. É uma quantidade considerável, mas não enorme, algo em torno de 400 unidades. Só para ter uma noção, se você reversequar a altura natural, precisa de 5.500 unidades de trabalho de separação. You need 5,500 separative work units. So it's a lot of work that's already been done. Então isso já é bastante trabalho que foi feito. Você precisa de mais ou menos 400 unidades de trabalho de separação para pegar 112 quilos de urânio enriquecido a 20% e produzir 37 quilos enriquecidos a 60%. Então deixa eu explicar, esse número vem de um cálculo que eu fiz. A gente divide 34 por 37, porque na verdade estamos falando de 369 unidades de trabalho de separação para produzir 34 quilos de urânio enriquecido a 60%.
Bom, existem 348 centrífugas. Então, se a gente ajusta esse valor mensal, já que estamos falando em base mensal, multiplicamos por 12 meses. Isso mostra quanto essas duas cascatas juntas podem produzir em unidades de trabalho de separação. 4.440 unidades. É bastante coisa. Isso é quase uma arma nuclear. Então estamos falando de centrífugas que produzem 12,75 unidades de trabalho de separação por centrífuga. Isso é muito mais do que as pessoas imaginavam. É quase 4 vezes, 3,5, 4 vezes a capacidade das estimativas mais baixas. Ou seja, estamos falando de uma capacidade enorme por parte dos iranianos de produzir armas nucleares, se eles decidirem fazer isso. Em resumo, se a gente... Deixa eu só passar alguns slides aqui, só para dizer que temos tempo, e isso é bom. Então, passando os slides, temos uma cascata de 348 centrífugas, que podem produzir 4.437 quilos de SWUs por ano. Como eu mencionei, deixa eu só lembrar ao público que o processo de enriquecimento está acelerando. Então, por exemplo, o exemplo que eu usei na minha fala anterior foi o do açúcar misturado na água. E eu disse, bom, vamos supor que essa comparação não seja perfeita, mas que seja razoável. Imagine que eu consiga evaporar 10 unidades de água a cada ciclo. Esse número é arbitrário, e eu tenho uma solução com 10% de açúcar. Então, a cada unidade de trabalho separativo, eu chego a um nível cada vez maior de concentração de açúcar. E veja só, quando eu chego a níveis mais altos de enriquecimento, é como se eu estivesse decolando. A solução fica muito mais concentrada, mas eu ainda consigo remover praticamente a mesma quantidade por unidade de trabalho de separação. Então, quando eu chego a 50%, o esforço final é bem pequeno. Ou seja, quando eu falo de urânio enriquecido a 60%, estou falando de um esforço relativamente pequeno. Se eu tiver uma cascata de 348 centrífugas IR6, produzindo 4.437 unidades de trabalho de separação por ano, e eu só precisar de 120 unidades para obter 25 quilos de urânio enriquecido, isso dá mais ou menos 1,4 semanas. Produced, and I only need 120 SWUs to get 25 kilograms of enriched uranium. That's 1.4 weeks. That's a short time. If I only É um tempo curto. Se eu estiver reduzindo para 25, desculpa. Então isso me dá 38 quilos por bomba, o que significa que eu preciso de 38 quilos por bomba. Eu tenho 440 quilos de urânio enriquecido. É hexafluoreto de urânio. Então eu teria 10 ou 11 bombas. Se em vez disso eu começar com 68 quilos para produzir 14 quilos, isso é só uma faixa. Então eu preciso de 5 ou 6 dias. Se eu precisar produzir 20 quilos, talvez 7 ou 8 dias. Então eu posso produzir entre 15 e 19 bombas, dependendo do projeto que eu escolher. Ou seja, estamos falando de uma capacidade de armamento muito significativa em comparação com o que as pessoas têm comentado. Então a conclusão final é bem simples. So, the final conclusion is very simple. Even top-level Mesmo os formuladores de políticas mais experientes dos Estados Unidos deveriam conseguir entender isso. O Irã tem a tecnologia e o conhecimento para construir entre 10 e 20 bombas atômicas rapidamente. Eu estou falando de rápido mesmo. Pode ser questão de semanas, talvez leve alguns meses, porque parte do equipamento ainda precisa ser reunida. A gente não sabe. Mas de jeito nenhum, estamos falando de anos. Essa declaração do Boletim dos Cientistas Atômicos é um absurdo completo, e é irresponsável da parte deles sugerir que isso não é um problema. O motivo de eu estar enfatizando isso, só para deixar claro para você, Glenn, é o seguinte. Se eu te digo alguma coisa,
Se você é quem toma as decisões, e eu, como seu assessor técnico, digo que isso não é um problema, então você pensa, ok, não preciso me preocupar com isso. Then you say, okay, I don't have to worry about this. This is not something I need to be contemplating. So this is not Isso não é algo em que eu preciso estar pensando agora. Então isso não é um errinho do boletim, é algo sério. E eles andam por aí dizendo que são especialistas, espalhando informação falsa. Como eu não estou com paciência hoje, é bobagem. Eles espalham bobagem. E se passam por especialistas. Não fazem trabalho nenhum e, de forma irresponsável, apresentam uma visão errada para o público e para muita gente em Washington, que comete o erro de achar que esses caras sabem do que estão falando. Então isso é um problema. O lado positivo é que os iranianos não querem se tornar um estado com armas. Eles sabem que isso enfraqueceria a própria segurança nacional. Então temos duas coisas importantes que levam à mesma conclusão. Primeiro, eles têm a tecnologia. Segundo, eles não querem usar essa tecnologia se você oferecer uma saída. Simples assim. Você pode pegar uma criança do jardim de infância, mostrar as opções, conversar com ela e ela vai sempre escolher o caminho certo. Então, o que há de errado com esses gênios em Washington? O que está acontecendo? É preciso usar a diplomacia para ajudar os iranianos a fazer o que é do interesse comum de todos. É do interesse de todo mundo. Se eles acabarem decidindo seguir em frente e construir armas nucleares, isso vai ser um pesadelo de segurança para o Irã, para a Arábia Saudita, para a Turquia, para o Egito, para os países do Golfo, para Israel e para os Estados Unidos. Então, do que a gente está falando aqui? Esses argumentos de que os iranianos provavelmente usariam armas nucleares contra Israel também são ridículos, porque os iranianos entendem, e a gente vê isso, que eles são racionais. Não temos nenhum motivo, nenhuma evidência, nada que indique o contrário. Tudo o que sabemos mostra que eles são extremamente racionais e pensam muito bem nessas questões. Eles sabem que se usarem uma arma nuclear contra Israel, seria o fim do Irã. Eles entendem que haveria uma retaliação nuclear, então eles não vão fazer isso. Deixem que o Irã continue como um estado com capacidade nuclear em estágio inicial. Não é o melhor cenário, mas na verdade pode acabar sendo o melhor, porque o governo israelense é completamente insano. Eu não sei o que esse governo de Israel está disposto, ou consegue, ou é capaz de fazer. Quer dizer, parte do motivo de eu ter feito essas apresentações mostrando o que o Irã poderia fazer com Tel Aviv, se atacasse Tel Aviv, é porque eu quero que os israelenses entendam que não dá para sair impune se fizerem isso. Seria o fim de Israel também. Então vamos todos respirar fundo, pensar com calma e se afastar desse abismo, porque a situação é realmente muito ruim. E bom, é basicamente isso que eu queria dizer. Então, não te convenci? Não. Pode tirar o slide? Posso sim, vou tirar o slide. Can you bring down the slide? Yeah, I'll bring down the slide, sure. Okay. Tá bom. Não, você me convenceu. Yeah, no, I know you. Sim, não. Eu te conheço. Mas eu acho que a escala da capacidade deles é bem maior. Quer dizer, uma arma nuclear já é suficiente. Se você tem uma arma nuclear, eu vou ser muito cuidadoso ao lidar com você. Se você tem duas, eu vou ser ainda mais cuidadoso. O argumento que o Colin Powell fez sobre os norte-coreanos, de que não faz diferença ter uma ou duas, na minha visão, isso não está certo. Duas é uma diferença enorme em relação a uma, porque essas coisas são incrivelmente devastadoras. Mas quando a gente fala em 20 contra 10, e na capacidade potencial, enquanto o impasse continua, de produzir mais algumas por ano, se a decisão for seguir em frente, é isso que está em jogo. Então o que a gente vê é um estado extremamente bem armado, cercado por outros estados que também vão estar bem armados. Surrounded by states that are going to be well armed too. And for what? Who is better off in the end? E para quê? Quem sai ganhando no fim das contas? Que tipo de ambiente é esse, se você for israelense, saudita ou iraniano, para o futuro da segurança dessa região? É algo óbvio.
Sinceramente, é preciso estar sem nenhum senso lógico para não enxergar que essa é a única solução. Essa é a solução. Quer dizer, não é como se você me mostrar uma solução militar, aí a gente pode conversar. Eu não sou uma daquelas pessoas que é contra soluções militares quando não há outra opção. Eu sou contra, quer dizer, o uso da força deve ser a última alternativa. Mas se for realmente necessária uma intervenção militar, eu não sou do tipo que vai dizer não, se eu achar que a situação é séria o bastante. Sabe, Santo Agostinho me convenceu de que existem situações em que as coisas podem ser tão ruins que a imoralidade da guerra acaba sendo justificada, porque o que está acontecendo é tão imoral que... Bem, o problema com Santo Agostinho, na verdade, não é um problema com o argumento em si. O problema com os critérios de Santo Agostinho é que você nunca sabe se a intervenção militar que você vai tentar fazer para impedir um mal maior não vai sair do controle e acabar causando um mal ainda maior no fim das contas. A gente espera conseguir parar um mal com um mal menor, mas não dá para prever. E isso é muito difícil numa guerra. Mas eu não sou, filosoficamente ou de forma fundamental, contra o uso da força militar. Acho que deve ser sempre o último recurso, o último mesmo. Mas nesse caso não há opção. Simples assim. Procure um oficial militar que saiba do que está falando. Find a military officer who knows what they're talking about. You can get this guy, what's it, Petraeus. Você pode chamar esse cara, como é o nome, o Petraeus. Ele vai te dizer qualquer coisa. Mas se você falar com um oficial militar responsável, ele vai te dizer a verdade. Se alguém disser, vamos fazer, eu penso, tá bom, acho que dá para fazer. Então chama um desses caras, tipo Kellogg talvez, ou alguém assim. Me mostra, sabe? Me mostra. É como quando as pessoas... Eu participei do planejamento de guerra nuclear. Eu sabia onde ficavam os pontos de impacto. Quer dizer, eu estava lá. Eu mexia nos programas de computador, onde a gente posicionava essas armas. Então eu não era só um cara de alto escalão olhando um gráfico com uma faixa vermelha dizendo opção de ataque principal. Eu via o que realmente acontecia, em detalhe. E agora quando alguém me diz, a gente devia ter mais armas nucleares, a primeira pergunta que eu faço é, como é que a gente vai usar isso? Mostra para mim como a gente vai usar isso. Eu sei como usar, eu já estive lá, já participei do planejamento, me mostra onde vamos posicionar essas armas e como isso vai aumentar a nossa capacidade militar de um jeito que realmente melhore a nossa segurança nacional. Se você conseguir me mostrar isso, eu me interesso. Eu não acho que seja bom ter armas nucleares. No geral, acho que todos estaríamos melhor sem elas. Mas tudo bem, elas existem. Só que essas pessoas fazem esses argumentos e não sabem de nada. Nunca pensaram a fundo sobre isso. Então o General Kellogg me explica. Eu sou só um cara simples, um sujeito meio bobo que foi assessor do chefe de operações navais e sabia onde ficavam os pontos de impacto. Então me explica. É assim que eu encaro essas coisas. Eu acho que esse é um ótimo ponto. Porque mesmo que todo mundo concordasse, por algum motivo, que sim, seria razoável atacar o Irã para impedir que ele consiga armas nucleares. Vamos supor que a inteligência mostrasse que eles estão tentando conseguir essas armas, o que não é o caso. E vamos supor também que eles fossem totalmente irracionais com essas armas, o que também não há nenhum indício de que sejam. Mas digamos que esse fosse o objetivo. Como você disse, eu gostaria de ver exatamente qual é o plano. Como isso vai funcionar? Porque os iranianos têm o conhecimento técnico, têm o material. Então a única forma de impedir que eles desenvolvam armas nucleares agora parece ser a destruição completa do Irã. E se isso não está em consideração, o que não é bom, nem provável, nem, digamos, viável, então qualquer ataque ao Irã só vai aumentar a necessidade deles de desenvolver uma arma nuclear. É por isso que eu acho que neste momento a diplomacia é ainda mais importante do que antes da guerra. Porque agora os Estados Unidos e Israel criaram um incentivo ainda maior para o Irã buscar esse tipo de dissuasão nuclear. E sabe, essa deveria ser a principal lição disso tudo. É só.
lesson from Yeah, it's just a kindergarten child. If you laid Uma criança de jardim de infância, se você colocasse a escolha dessa forma para ela, sempre faria a escolha certa. É simples assim, você não tem como fazer desse jeito, mas tem como fazer daquele outro jeito. Qual você escolhe? Só que toda vez que eles vão para a guerra, você ganha um docinho. every time they go to war, get a piece of candy they when- can- moral argument for why the other side is O argumento moral de por que o outro lado é ruim. E aí eles entram numa descrição sobre o caráter do governo, por exemplo. Mas, de novo, o que é viável? Porque eu vi, 20 anos no Afeganistão para substituir o Talibã pelo próprio Talibã. A gente viu a derrubada do Iraque, que só acabou aproximando o país do Irã, em vez de equilibrar a região. Vimos a destruição da Líbia, que hoje é um caos terrível e um problema de segurança para a Europa. A Síria, que antes tinha alguma estabilidade, agora temos um líder do ISIS com quem estamos alinhados. Quer dizer, nada disso deu certo. Então eu gostaria de saber, já que estamos atacando um país que tem ou pode desenvolver armas nucleares, eu queria ver um plano concreto, exatamente como isso vai funcionar, e não só um monte de slogans. exactly how this is going to work, not like sloganeering. Yeah, I'm not a social scientist, but so Eu não sou cientista social, então pode me corrigir se eu estiver errado. Mas sempre me pareceu que o debate americano sobre armas nucleares, ou melhor, grande parte do debate nos Estados Unidos sobre armas nucleares e o uso delas, tem um fundo racista. Porque houve não sei se você lembra, o Les Aspin era o secretário de defesa quando aconteceu aquele desastre na África, o episódio do Black Hawk Down. E ele começou um debate absurdamente racista, continuou no Congresso americano por anos. E o debate era sobre se outros países seriam racionais o bastante para serem dissuadidos. Se eles eram racionais como nós. Ora, do que é que estão falando? Quer dizer que as pessoas de pele marrom ou amarela não entenderiam isso? people who are brown and yellow or they somehow don't understand. I mean, you have a female Quero dizer, olha, calf. se você tem uma vaca com um bezerro e chega perto desse bezerro, você vai entender o que é dissuasão. E é uma vaca, não é um touro, é uma vaca. Então me diz, como alguém pode ser tão tolo assim? Quão limitado, quão etnocêntrico alguém pode ser a ponto de achar que os outros não são racionais? Talvez quem não esteja sendo racional seja você. Você acha que entende tudo, mas ignora completamente a inteligência das pessoas de outros países, suas culturas, e a capacidade que elas têm de compreender o que é importante. Acha que elas não entendem o que é o interesse nacional delas, que não percebem que não faz sentido atacar os Estados Unidos com armas nucleares. It's not in their interest to attack the United States with nuclear weapons. All this discussion that is currently Toda essa discussão que está acontecendo agora, o Trump dizendo que os iranianos poderiam nos atacar com armas nucleares. O quê? Eles não vão atacar os israelenses com armas nucleares. Posso te garantir isso, porque eles entendem as consequências. Atacar os Estados Unidos com armas nucleares? Aí, meu amigo, você está falando em trazer o inferno para a Terra. Do que ele está falando? Esse país não é uma ameaça nuclear para os Estados Unidos. Tem gente que diz, talvez eles contrabandeiem alguma coisa num navio. Tá bom. E quando a perícia mostrar que veio do Irã, você vai ver um estacionamento de vidro verde no lugar onde o Irã existia. É simplesmente ridículo, esse debate que deveria ser entre pessoas que se dizem especialistas em política de segurança nacional. É ridículo. Se o seu adversário for realmente suicida, não há nada que você possa fazer. E não há motivo para acreditar que se o seu adversário for branco e europeu, ou negro e africano, ou o que for, ele seja irracional. O líder mais irracional, realmente fora de si, de quem eu tenho conhecimento, e que poderia ter destruído o próprio país, foi Hitler. Se ele tivesse armas nucleares naquela época e nós também tivéssemos, provavelmente ele teria usado. Quando a Alemanha perdeu a guerra, ele disse para o Albert Speer, vai e destrua o país. Os alemães não devem sobreviver, eles falharam no teste como raça superior, merecem morrer, e a cultura tudo deve desaparecer. E o Speer simplesmente não fez isso, ele não obedeceu à ordem do Führer. Mas sabe, o cara era completamente perturbado. E para mim, o Stalin nunca teria usado armas nucleares. O Stalin era um sujeito brutal, assassino.
O Mao Tse-tung? Também não. Brutal, murderous guy. Mao Zedong? No. So what are we talking about here? Então, do que a gente está falando aqui? O grande problema é o erro. Esse é o verdadeiro problema. Quanto mais países com armas nucleares existirem, e quanto mais armas eles tiverem, maior é a chance de acontecer alguma coisa, de um jeito terrível, imprevisível, que acabe levando ao uso de armas nucleares. Pode começar num nível muito pequeno, mas rapidamente virar o estopim de uma troca massiva. Esse é o problema real. É por isso que eu perdi meu tempo conversando com o presidente do Boletim dos Cientistas Atômicos, porque eles publicaram um artigo falando sobre um falso alerta que aconteceu em 1995 na Rússia e erraram tudo. And they got everything wrong. Everything. It was incomprehensible and everything wrong. And this woman calls me up when I wrote her about it, and I had sent her materials, and she hadn't read any of the materials, and she starts asking me to explain. And I went ballistic. I'm not gonna, I can be an unpleasant person. You might be surprised to know, but I really told her. I said to her, you call me up and you don't take the trouble to read even the 5-minute summary. Junto com horas de material, e ainda quer que eu te trate como alguém que merece respeito. E ela me diz, é que eu tô ocupada. Que bom que você tá ocupada, né? And she says to me, well, I'm busy. I'm glad you're busy, You're running this journal and you're promulgating. Você está dirigindo esse jornal e divulgando informações falsas que são cruciais para a tomada de decisões. Decisões que podem levar a uma guerra nuclear acidental. E você acha que isso não é importante o bastante. Foi impressionante. Foi uma conversa realmente impressionante. Em certo momento eu disse para ela, você percebe que isso revelou uma instabilidade, um problema específico no sistema de alerta precoce russo? Isso revelou uma instabilidade que ainda existe hoje e que poderia, se as circunstâncias certas ou erradas se juntassem, levar a uma troca nuclear catastrófica. Então é uma instabilidade. Aí ela me diz, isso é real. Eu estou citando. Ela disse, bom, eu me preocupo com qualquer tipo de instabilidade. Aí eu perguntei, mas você está preocupada com essa instabilidade específica? E ela respondeu, bom, eu me preocupo com qualquer tipo de instabilidade. Então eu insisti, você pode me dizer se está preocupada com essa instabilidade? E ela simplesmente repetiu a mesma coisa pela terceira vez. Esse é o nível de curiosidade e de profissionalismo da CEO e presidente do Boletim dos Cientistas Atômicos. Se alguém aqui for do conselho do Boletim, por favor me ligue, porque eu tenho muito a dizer sobre essa organização. Eu acho que é uma instituição que pode fazer coisas boas. Mas neste momento, ela está causando dano. Essa é a minha opinião. Bom, obrigado por explicar isso. Essa é uma outra discussão, mas é frustrante ver parte da classe de especialistas se desviando um pouco. Mas eu acho que esse é um tema muito importante. Lidar com toda a questão da proliferação nuclear. Porque quando a gente fala de racionalidade, eu acho que uma das coisas mais perigosas é essa suposição de que os iranianos são pessoas irracionais, malucas. Na verdade, isso está até embutido na nossa linguagem. A gente nem consegue se referir ao Irã de outra forma. A gente fala sobre os mulás e todos esses esforços para fazer eles parecerem o mais irracionais possível. E também, sim, toda essa lógica. Quer dizer, se a gente já sabe que eles têm um incentivo para adquirir armas nucleares, eles mesmos não querem desenvolver essas armas. Eles sabem que isso acabaria se espalhando pela região e diminuindo a própria segurança deles. Então dá para ver que existe espaço para um acordo aqui. E mesmo assim, o objetivo continua sendo, vamos tentar bombardeá-los uma terceira vez. Quem sabe dessa vez dá certo. Parece piada, mas é a realidade. Enfim, alguma consideração final? There we are. Any final thoughts? Yes. Well, Sim. Então eu vou estar em Varsóvia dando uma palestra sobre o desempenho dos Patriots até agora, desde a Guerra do Golfo de 1991
até hoje. E não vai ser uma avaliação positiva. Eu tenho dados que sustentam essas conclusões. E acho que as pessoas deveriam refletir sobre isso, sobre o conteúdo dessa palestra. Eu gostaria de apresentá-la de novo no seu programa em algum momento, porque agora estamos falando em reabastecer o estoque esgotado de interceptadores Patriot, para que os israelenses possam se defender dos mísseis que esses interceptadores não conseguem atingir. Então, estamos falando de um gasto de bilhões de dólares para repor estoques com mísseis que, na verdade, não conseguem agir contra os mísseis balísticos que poderiam ser usados para atacá-los. Isso é algo que o contribuinte americano precisa saber. E, claro, os israelenses também precisam estar cientes disso, porque se, em algum momento no futuro, um desses mísseis que vier estiver carregando uma arma nuclear, eles não vão conseguir parar, não vão conseguir interceptar. Enfim, é só mais uma reflexão. Parece que eu sou o portador de más notícias, mas fazer o quê? Bom, obrigado uma vez. Brewers, cuida. Take care.